Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai trabalhar de novo a termodinâmica e dessa vez a gente vai falar sobre evolução das máquinas térmicas, como elas estão associadas ao desenvolvimento tecnológico e esse desenvolvimento tecnológico levou ao desenvolvimento científico também, no sentido de compreender melhor os princípios de funcionamento dessas tecnologias e entender também as implicações disso nas relações de trabalho, no desenvolvimento de novos materiais e por aí vai. Nesse vídeo eu vou falar só sobre a evolução das máquinas térmicas e ao longo de outros vídeos, no formulário que eu vou criar para vocês, que é onde você está assistindo isso aí, eu vou trabalhar essas outras questões, tá? Então essa aí que está na tela é a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Olha só, a primeira máquina térmica que se tem notícia que foi criada foi no século I a.C., se não me engano, ou I depois de Cristo. É conhecido como máquina de Heron. Só que na época não se encontrou uma aplicação para aquilo. Então, a gente tem a máquina de Heron aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse vídeo vocês já viram em outro formulário, né? Deixa eu ir direto Se para ela. mantivermos o volume do recipiente inalterado, haverá um aumento na pressão do vapor proporcional, Calma que aí, pode não é ser isso. contrações com uma máquina térmica de Heron, Ah lá. idealizada por Heron de Alexandria. O princípio de funcionamento também é bastante simples. Na Tá vendo, ó? Tem o calor, e aqui você tem um reservatório de água, essa água vai ser aquecida e se transformar em vapor, né? Ebulição. Esse vapor sobe e vai escapar por onde? Por esses dois tubos que estão torcidos, um para um lado e outro para o outro. Conforme o vapor sai por esses dois tubos, a máquina gira. Então você tem aí ah, uma forma de energia sendo transformada em trabalho, né, em movimento. Olha só. ebulição, o vapor sai do recipiente de vidro através dos terminais em alta velocidade, formando o binário de forças que fazem com que a máquina gire. Na época isso se tornou mais um brinquedo, assim, as pessoas não sabiam o que fazer com isso. A segunda máquina a vapor utiliza uma ventoinha de plástico. Aquecemos o recipiente de vidro contendo água e, durante a ebulição, o vapor formado aumenta a sua pressão interna e é obrigado a sair do recipiente de vidro através da pequena abertura em alta velocidade. Este vapor bate sobre as palhetas da ventoinha e a faz girar em alta velocidade. Este é o princípio de funcionamento das turbinas a vapor, que podem girar em altas rotações, aproveitando a pressão exercida pelo vapor. Essa máquina, pessoal, já foi desenvolvida bem depois e ela é um modelo bem simplificado do que acontece, por exemplo, para gerar energia elétrica nas usinas termoelétricas. Você tem normalmente o carvão, que é queimado e assim aquece a água das caldeiras, e o vapor é usado para girar turbinas. E essa energia de movimento do giro das turbinas é usado para gerar energia elétrica. E essa energia gerada é transmitida ao longo de fios de alta tensão e chegam até nossas casas, enfim. E por último ele vai mostrar aí um funcionamento de uma máquina elaborada também, que é o princípio de uma locomotiva a vapor. Aí você já vê que tem um pistão, né, um êmbolo. Para o pistão voltar para sua posição original, um sistema de válvulas expele o vapor para o ambiente. Assim, o pistão poderá receber vapor e empurrar novamente o pistão. Este modelo de máquina a vapor
é o que mais se assemelha com os utilizados no início da Revolução Industrial, em que a força humana e animal foi lentamente substituída pela força do vapor. Bom, aí você já tem ela dizendo um pouco aí, né, da Revolução Industrial, em que a força humana e a força animal, por exemplo, usada por cavalos, bois, búfalos, touros, né, era usada para movimentar máquinas. Então você deixa de ter produtos manufaturados ou com uso de tração animal para ter é, coisas produzidas através de máquinas, né? E isso mudou muito a maneira de se produzir coisas. Mas no outro vídeo vai explicar melhor essa questão da revolução industrial. Agora vamos para a evolução das máquinas a vapor. Neste vídeo Opa, usaremos bora. Depois daquela máquina lá do século I depois de Cristo, foi se encontrar uma utilidade para as máquinas a vapor lá no final de 1600, né, lá para 1690, 1700 e pouquinho. E um cara, ele empregou isso para construir uma espécie de uma panela de pressão. Foi a primeira panela de pressão, ela é usada para amolecer ossos, né? O cara percebeu que num recipiente fechado, o vapor gerado podia explodir aquilo, né? Porque o vapor quando a água passa para o estado de vapor, esse vapor continuamente aquecido, ele se expande e podia até explodir esse recipiente. Mas ele colocou uma válvula e viu que ele conseguia aumentar a pressão interna, mas sob um controle, e usar isso para cozinhar, por exemplo, né? E aí depois um outro cara, que é o Newcomen, viu ali que essa válvula, conforme o vapor sai, ela se levanta. E aí ele imaginou aquilo ligado a um pistão, como se fosse o êmbolo de uma seringa, sabe? Que vai para frente e para trás. E ele empregou essa tecnologia que ele desenvolveu, lógico, se aproveitando do conhecimento do cara que desenvolveu a panela de pressão antes dele, ele aproveitou esse conhecimento para retirar a água de minas de carvão lá na Inglaterra. Então as minas quando são rasas, os caras conseguiam extrair ali estanho, né, que é o minério do estanho, o carvão mesmo, como matéria-prima para ser queimado e movimentar máquinas, mas conforme você cavava para pegar isso em partes mais profundas do solo, você tinha ali água que brotava. E quando já estavam quase esgotadas as minas superficiais, isso se tornou um problema, porque não dava para pegar aquilo em regiões mais profundas do solo. Você tinha que tirar água. Aí tinham bombas feitas de diversos tipos, mas não através de máquinas. E elas não eram muito eficientes. Aí o cara desenvolveu essa máquina a vapor aí para tirar a água dessas minas e assim conseguir explorar elas melhor. Olha só como é que é. Más metal significaba más minerales y extraerlos estaba resultando un problema. Gran parte de la riqueza mineral de Inglaterra se halla en lo profundo de la tierra, en minas continuamente inundadas, como esta mina de estaño en Cornwallis. Olha aí a água, tá vendo? Y aquí está el problema: el agua. Para llegar al cobre, al estaño, al plomo o al carbón, esta agua tuvo que ser retirada. Irónicamente, la mejor solución a este problema de las inundaciones resultó ser el agua. Porque ele falou, ironicamente, esse problema da água foi resolvido através de água, né? O vapor. En 1712, Thomas Olha lá, 1712. Newcomen, un ferretero de Dartmouth, lanzó una maravillosa máquina nueva. El primer motor atmosférico de Newcomen Essa é uma máquina de vapor gigante, é uma réplica da máquina de Newcomen. Então,
você vê, a máquina está aqui dentro e aqui tem uma alavanca que faz um cavalo, uma bomba a cavalo, que a gente chama, puxa a água das profundezas lá do solo. Fue instalado cerca de esta moderna reconstrucción en Dudley, en los Midlands occidentales. Se llamó motor atmosférico porque utilizaba la presión de la atmósfera. Agora, esse moço aí vai apresentar um modelo, é uma réplica bem simplificada para explicar o funcionamento dessa máquina a vapor de Newcomen. Então, olha só, ele tem aqui uma espécie de uma chaleira elétrica que simplesmente vai jogar vapor dentro desse pote de vidro, tá? E aí eu mostro para vocês. Para crear energía y movimiento. Este modelo muestra los principios por los cuales el motor funcionaba, de manera bastante básica. Olha lá. O modelo mostra como a máquina funcionava de maneira bastante básica. Então ele vai jogar vapor aqui dentro, vai tampar, então esse tubo vai ficar cheio de vapor aquecido aqui dentro, e ele está ligado numa abertura a uma mangueirinha. E essa mangueirinha está ligada a um êmbolo, um tubo que tem um êmbolo dentro. Então veja só, ele vai jogar o vapor aqui e tampar. Aqui dentro vai ter vapor d'água aquecido. Lembra que o vapor se expande, né? A hora que ele esfriar esse pote de vidro aqui cheio de vapor, você concorda que aí o vapor vai se comprimir e vai criar uma pressão negativa lá dentro. Uma pressão negativa é como se fosse uma força de sucção, um vácuo, tá? E aí esse vácuo vai puxar o ar que está dentro da mangueirinha e por sua vez vai puxar o êmbolo, mostrando como se fosse a sucção da água lá da mina, onde os mineiros trabalhavam extraindo minérios e assim puxando a água para eles poderem cavar em profundidades maiores. Veja só. El motor funcionaba, de manera bastante básica. Este tarro de cristal representa el cilindro y esta jeringa de aquí, el pistón, el verdadero motor. El pistón está dentro del cilindro, pero para nuestro objetivo está aparte. Ahora llenamos el tarro con vapor. Al no ser de hierro fundido, sino de cristal, podemos ver cómo entra el vapor y parece que va bastante bien. Cerramos el tarro, de forma que el vapor quede encerrado Ah lá, a mangueirinha está ligada na tampa. dentro. Bien, ahora voy a rociar el tarro con agua fría. El vapor que hay dentro se ha condensado. Ahora el vapor condensado ocupa menos espacio que el vapor, de forma que se ha creado un vacío parcial dentro del cilindro. Então, quando ele resfria o vidro jogando água, o vapor se contrai e se transforma em água. E a água líquida ocupa um volume menor que o vapor expandido, aquecido. Ih! Calma, gente. Pulou o vídeo. Tenha paciência. Vai lá que eu vou achar. Creado un vacío Ah parcial lá. dentro del cilindro. Este vacío produce una presión atmosférica que empuja el pistón hasta arriba. Aquí se para, casi forzado, por la presión atmosférica del exterior. Así es como esta increíble máquina usaba agua y calor para crear un movimiento y energía. Casi fantástico para la época. Esta es la parte alta de la caldera, calentada con carbón para producir vapor. El vapor llega hasta aquí y a través de esta... Pra você entender, né? Aqui é onde está o reservatório de água, a caldeira, e lá embaixo onde está o carvão sendo queimado para aquecer a água e transformá-la em vapor. O vapor sobe e empurra o pistão que está aqui dentro, né? Como aquele êmbolo. Está aqui dentro desse tubo grandão e alto. La conexión entra en el gran cilindro de metal aquí arriba, el equivalente de nuestro tarro de cristal. También en la base del cilindro se puede ver cómo se inyecta el agua fría por ese tubo de ahí
que condensa el vapor. Olha lá, tá vendo que o êmbolo lá tá ligado a uma alavanca que sai dessa casinha onde eles estão e tá ligado à bomba d'água lá para fora dessa casinha. Dentro del cilindro. El pistón baja, gira del enorme extremo de la viga hacia abajo. Esa es la acción que hace funcionar la bomba, sacando el agua de la profundidad de la mina. Es algo realmente increíble. El motor Newcomen es realmente una magnífica pieza, absolutamente pionera. Uno de los inventos más importantes de la historia del hombre. Ó, é uma máquina pioneira, um dos inventos mais importantes na história da humanidade. Isso proporcionou a ocorrência da Revolução Industrial, né, gente? Mais tarde ela foi melhorada, eu vou mostrar. Agora esse professor aqui, ele vai traçar a linha do tempo na evolução dessas máquinas a vapor. Vamos ver que ele vai mostrar vários modelos, vai falar de vários criadores, vai falar da época, então prestem atenção. Esse vídeo tem uns 15 minutos, eu ainda vou fazer umas pausas para comentar e depois tem outro de mais 15. Canal... esfera. Como é que essa máquina funcionava? Foi desenvolvida 70 anos depois de Cristo pelo Herdan. Tá? A primeira máquina a vapor, ela foi desenvolvida 70 anos depois de Cristo pelo Herón de Alexandria. Como é que essa máquina funcionava? Era o seguinte, isso aqui era um reservatório que se enchia de água e colocava fogo. Depois aparecia vapor aqui. E o vapor era canalizado por esses canos para essa esfera. Essa esfera podia girar. Começava a sair vapor aqui e aparecia um torque. E essa esfera girava. Esse aí é o primeiro dispositivo que estava convertendo energia térmica em energia mecânica. Na época, isso não tinha nenhuma aplicação, não tinha como usar isso. Isso aí ficou esquecido. Se você quiser construir uma máquina dessa de Heron, é facinho. Tá? Você pode pegar um vidro, tá? E arranjar 2 tubinhos de vidro ou de cobre mesmo. E colocar água aqui. Quando a água entrar no seu estado de ebulição, vai sair vapor aqui. E vai aparecer um torque, isso aqui vai girar. Tá? Isso aqui você deve manter isso aqui pendurado, igual esse aqui. Tá? Então é o seguinte, pessoal. Né? Essa aí foi a primeira. Essa aí foi a máquina que eu já mostrei para vocês no começo do vídeo, tá? Dá para fazer também com um tubinho de antena de alumínio. E eu tenho vídeo mostrando como é que faz, eu vou postar aí no formulário também. Primeira máquina, mas ela ficou largada de mão. Por quê? Porque na época não tinha nenhuma aplicação interessante para sua utilização. Mas a utilização dessas máquinas, a necessidade começou a aparecer em torno de 1700 com a Revolução Industrial na Inglaterra. Então o que aconteceu na Inglaterra? Eles começaram a fazer minas para tirar carvão e tirar estanho, e essas minas enchiam de água rapidamente. Tá? Eles retiravam essa água com bombas mecânicas movidas a cavalo. Mas a maior profundidade era 5 metros que eles conseguiam tirar. Então, cavava-se aquilo ali, chegou em 5 metros, tinha que cavar em outro lugar. Né? E isso era uma coisa muito ruim. Tá? E aí aparece um cara que é o Thomas Savery. O Thomas Savery, ele constrói a primeira bomba para retirar essa água das minas. E essa bomba, ela funcionava baseada no conhecimento adquirido pelo Denis Papin, que é aquele cara que construiu a panela de pressão. Então, pessoal, vamos... Essa bomba de Savery é antes dessa outra que eu mostrei para vocês. O Newcomen aprimorou essa bomba de Savery. Ver como é que funciona a bomba de Savery. Tá? Então é o seguinte, vamos pensar que nós estamos nessa situação aqui. Tá? Isso aqui é a mina e... Vamos lá, vou narrar para vocês, depois vocês escutam o professor ali. Então imagina que aqui é o solo, a mina que foi cavada e ela se enche d'água. Aí não dá mais para trabalhar com a mina cheia d'água, o cara vai morrer afogado, tem que tirar a água para daí continuar cavando e extraindo os minérios, né? Então a ideia é o quê? Puxar a água daqui. O que se fez? Isso aqui, gente, pensa no tamanho daquela máquina lá, que eu mostrei para vocês há pouco. Isso aqui tudo ficava a maior parte embaixo da terra. Então, ó, aqui você tem a caldeira, né? É onde tem água que vai ser transformada em vapor. Aqui é a fonte de calor, que é carvão que se queimava para produzir isso, e isso gerava muita poluição na Inglaterra naquela época. Outros vídeos vão falar disso.
E aqui, ó, onde tem A, B, C e D, são válvulas, como se fossem torneirinhas que você abre e fecha para passar vapor ou passar água. Então, ah, olha lá o que ele vai falar e eu continuo para vocês. Isso aqui é o lugar que eu quero colocar água da mina, tá? Então eu vou fazer a seguinte coisa. O primeiro passo é fechar a válvula. Essa válvula B ela vai estar fechada e eu vou abrir a válvula C. E depois eu vou abrir a válvula A. Vapor vai entrar aqui, vai empurrar, a pressão aqui vai aumentar, vai empurrar a água aqui para fora. Saiu toda a água, o que eu faço? Eu vou fechar a válvula C, vou fechar a válvula A e vou jogar água fria aqui. Vou jogar água fria. Entendeu? Então, assim, ele deixa a B fechada, abre a C, a D também está fechada, tá? A B e a D está fechada. Ele abre a C e abre a A. O vapor vai entrar, vai empurrar essa água que vai sair para cá. Aí depois, o que estava aberto ele fecha, o que estava fechado ele abre. Então aí ele fecha o A, abre o B e abre o D. Quando ele abre o D, vai entrar água esfriando o vapor que está aqui. Esse vapor diminui o seu volume, torna-se água, e aí cria-se aquela pressão negativa, uma força de sucção. A pressão aqui está menor do que fora. Então a tendência é onde a pressão está maior empurrar. Então a pressão do ar vai empurrar a água para dentro do tubo. Lembra que o B está aberto? Aí a água sobe. Quando eu jogar essa água fria aqui, a pressão vai baixar drasticamente. Depois, eu abro a válvula B. E aí a água vai subir. Por quê? Porque a pressão aqui está baixa e aqui tem a pressão atmosférica. Então, quem faz a água subir é a pressão atmosférica para cá. Encheu isso aqui de água, o que eu faço? Fecho a válvula B, abro a válvula C e depois abro a válvula A e o ciclo vai se repetindo, tá? Então isso aí foi construído em 1698. E com essa bomba, você se conseguia tirar água até uma profundidade de 15 metros, tá? Qual era a vantagem que tinha essa bomba? Era que ela não possuía nenhuma parte móvel, tá? Quando você está construindo uma máquina, é extremamente importante que você pense em minimizar a quantidade de partes móveis, porque essas partes são as que dão defeito. Qual era o grande problema dessa máquina? Era o seguinte: esse reservatório aqui esquentava e esfriava. Então esse reservatório sofria uma variação de temperatura muito grande. E de vez em quando isso explodia e um monte de mineiro morria, infelizmente. Tá? Então, além desse problema, tem o problema de explodir, né, devido era um desenvolvimento tecnológico que estava acontecendo na época, né? Os materiais com que isso era fabricados, o vapor que escapava, isso podia explodir e ocasionar a morte ali do pessoal que trabalhava na mina. Ah, tem a questão da poluição também. Mas, por outro lado, você vê, antes tirava água só de 5 metros de profundidade, agora já tira de 15. Mas isso aqui foi usado por muito tempo, inclusive essa ideia foi patenteada. Isso aqui é uma foto dessa patente. Mas essa máquina, ela era pouco eficiente, tá? Mas era o que se tinha na época. Depois aparece um cara, que é o Thomas Newcomen, tá certo? Esse Newcomen, ele era projetista, tá certo? Trabalhava na manutenção de alguns utensílios, tá certo? Ele tinha uma certa habilidade para mexer com essas coisas. E ele conseguiu uma autorização para construir uma máquina de Savery e tentar aperfeiçoar essa máquina. E foi o que ele fez. Tá? O aperfeiçoamento mais significante que ele fez foi o seguinte: né? Ele introduziu um êmbolo aqui. Qual era a ideia? Então é o seguinte: quando você abria essa válvula, vapor passava aqui, a pressão aumentava e assim fazia com que esse êmbolo subisse. Essa máquina já é aquela do outro vídeo, tá? O Newcomen aprimorou a máquina de Savery. E aí ele tornou essa máquina mais potente e podia aí, tirar água de 50 metros ao invés de 15. Então veja só que tem aqui a parte da máquina a vapor e aqui a força sendo transmitida pela alavanca e que vai puxar a água do poço aqui nessa parte, tá? Então veja lá, ele falou até agora que
O calor aquece a água, ela se transforma em vapor, o vapor empurra esse êmbolo. Como está ligado aqui por corda ou corrente, isso aqui vai subir e essa parte desce. Isso aqui era o movimento que era transferido para as bombas para retirar água. Tá? Então, vapor entrava aqui, a pressão aumentava, isso aqui subia. Depois, o que ele fazia? Fechava essa válvula e abria essa outra e caía água fria aqui dentro. Quando caía água fria aqui, a pressão baixava. E aí a pressão atmosférica empurrava o êmbolo para baixo. Tá? Então, isso aqui funcionava e já tinha uma potência maior do que a bomba de Savelli. Mas, de novo, né, você esquentava, esquentava, esfriava. Tá? De vez em quando isso também explodia e isso aqui gastava muita energia térmica, porque você tinha que ficar esquentando e esfriando, esquentando e esfriando. Esse lance de esquentar, esfriar não é produtivo, né, gente? Você diminui o rendimento da máquina. Então fala-se que essa máquina rendia meio ou 1% do trabalho, né? A energia usada para esquentar ela virava 1% de trabalho. Então não era muito eficiente, gerava muita poluição. Mas foi um grandíssimo avanço para a época. Além disso, pessoal, é importante falar, quando você está usando uma panela de pressão, para tirar a pressão de dentro, você não deve enfiá-la debaixo da torneira aberta, que é justamente o que acontecia aqui. Fazendo isso, você provoca um choque térmico no material com que a panela é feita, aquele metal, né, que normalmente é alumínio, e isso pode criar microfissuras ali, enfim, a panela explodir. Então, a melhor maneira é você colocar ali uma colher de pau, alguma coisa para levantar a válvula. E aí a pressão vai sair. Mesmo assim, quando eu faço isso na minha casa, eu saio de perto do fogão, porque a panela quando explode, é uma explosão muito grande. Ela bate no teto e cai em cima do fogão, amassa todo o fogão. E além disso, pensa que ela está quente. O que tem dentro, se for um feijão, por exemplo, vai voar para todo lado e você pode ter queimadura. Então você se ferra no impacto e se ferra também queimado. Não é brincadeira isso aí. Oh, caramba, de novo. Pera aí, gente. Vou achar o ponto que a gente parou. Era que ela não possuía nenhuma participação de alguns utensílios, tá certo? O movimento que era transferido para as bombas para retirar água. Tá? E aí a pressão atmosférica empurrava o êmbolo para baixo. Tá? Então isso aqui funcionava e já tinha uma potência maior do que a bomba de Savelli. Mas Ah, não é possível. Calma, pessoal, vou encontrar de novo. vapor aqui, esse vapor, um professor, o VAT, ele não conhecia a máquina fervendo, e aqui está o êmbolo. Maior do que a bomba de Savelli. Pronto. Mas, de novo, né, você esquentava, esquentava, esfriava. Tá? De vez em quando isso também explodia, e isso aqui gastava muita energia térmica, porque você tinha que ficar esquentando e esfriando, esquentando e esfriando. Mas isso aqui foi muito usado na Inglaterra. Tá? Aqui está uma base dessas bombas que era usada para retirar água da... Então pensa, o vapor, a água aquecida se transforma em vapor, o vapor aquecido se expande e aí empurra o êmbolo. Só que para diminuir essa pressão interna, você esfria. E aí o vapor se comprime, na verdade ele jogava água ali dentro do recipiente, o vapor se condensava e aí o êmbolo descia porque a pressão interna diminuía. Esse era o princípio. E depois veio um cara chamado Watt, que é o Watt cuja unidade, aquele W, representa potência, potência elétrica até hoje, tá? Esse Watt melhorou muito essa máquina, vocês vão ver. Então aqui está a fornalha, aqui ficava a caldeira, gerava água fervendo. Aqui é um desenho daquela máquina que eu mostrei. O êmbolo vinha para cima. Depois tinha um reservatório com água, que entrava água fria aqui, e esse êmbolo vinha para baixo. Isso aqui foi usado por muito tempo e era uma coisa necessária. Fez diferença na época essa máquina, mas ela não era tão eficiente. Tá? E aí parece o cara que vai fazer a grande revolução, né? Que vai desenvolver um instrumento que vai contribuir drasticamente com a revolução industrial, que é o James Watt. O que o Watt fez?
ou watt, né? O correto falar é watt. Ao invés de diminuir a pressão para o êmbolo descer jogando água dentro, ele usou pressão para fazer o êmbolo subir e usou pressão no sentido contrário para fazer o êmbolo descer. De que forma? Ele não condensa o vapor dentro de onde está o êmbolo. Ele fez um condensador fora. Vamos ver aí. Tá? O Watt, ele não conhecia a máquina a vapor, ele não trabalhava com isso, ele trabalhava no desenvolvimento de instrumentos científicos. Tá? Mas na Universidade de Glasgow existia uma máquina de Newcomen, e essa máquina estava com defeito. E ele foi contratado para tentar consertar essa máquina. Tá? Então ele consertou essa máquina e depois ele fez um contato, ele fez uma amizade com um professor da universidade. E o professor da universidade propôs se ele não poderia trabalhar no aperfeiçoamento dessa máquina. Tá? E aí ele começou a estudar essa máquina e viu o que podia ser melhorado. Ele fez vários aperfeiçoamentos na máquina de Newcomen, mas o mais significante foi esse aqui. Ele falou o seguinte, olha, entra vapor aqui e esse vapor faz com que a pressão aumente e empurra esse êmbolo para cima. O que eu vou fazer? Eu não vou jogar água fria aqui. Eu vou fazer entrar vapor aqui por cima agora. Eu vou fechar aqui, vou fazer com que o vapor entre. E quando o vapor entrar aqui, ele vai empurrar o êmbolo para baixo. Tá? Então agora, tanto empurrar o êmbolo para cima quanto empurrar o êmbolo para baixo vai ser através da pressão devido ao vapor gerado pela caldeira. E isso aí foi a grande sacada dele. E essa aqui é a primeira máquina que o Watt construiu. Tá? Essa máquina aqui, ela já tinha uma potência de 10 HPs e ela consumia 1/4 do carvão que a máquina de Newcomen consumia. Tá? Então vamos lá olhar esse negócio aqui que ele fez, a modificação para entrar vapor por um lado e pelo outro. Tá? Então isso aqui é uma expansão desse desenho aqui. Então o que era? Ora entrava vapor por aqui e empurrava o êmbolo para cima. Depois entrava vapor por aqui, tá certo? E empurrava o êmbolo para baixo. E aqui tinha um sistema mecânico que ora deixava o vapor entrar por um lado, o outro lado estava liberado para sair o condensado, depois entrava vapor por cima, o outro lado estava liberado para sair o condensado para a atmosfera. Tá? Então isso aí, tá certo? Foi a grande sacada, foi o grande truque do Watt. Para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar um outro desenho aqui. Tá? Então qual era a ideia? Entra o vapor aqui, o vapor vem aqui, empurra o pistão para cima. Tá? O condensado sai para a atmosfera, vai embora. Depois, isso aqui vem para baixo, agora entra vapor por aqui e o condensado sai por aqui. Vamos mostrar isso aqui funcionando. Tá? Então isso aqui é isso aqui. Ó, tá? Então aqui está entrando o vapor por baixo e o condensado sai por cima e depois isso aí fica se repetindo. Tá? Observem que essa válvula, o movimento de vai e vem dessa haste, é controlado pelo êmbolo motor. Tá? Já vou mostrar para vocês um detalhe dessa máquina que vocês vão entender melhor. Tá? Então aqui tá, é uma máquina do Watt. Tá? Calma aí que esse vídeo, essa animação é bem rapidinha. Eu vou tentar fazer uma pausa para mostrar para vocês o que acontece, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar no outro... bom, aqui você tem a parte onde entra o vapor, tá? A setinha vermelha aqui. E aqui é onde está o êmbolo, né? E lembra que a pressão gerada pelo vapor vai empurrar o êmbolo para a direita e depois para a esquerda também. Mas o grande lance é que ele tem um dispositivo aqui em cima que ora faz o vapor entrar por um lado para empurrar o êmbolo para a direita e ora faz o vapor entrar pelo outro lado para empurrar o êmbolo para a esquerda. E esse dispositivo está ligado a esse braço aqui, ó, que está na roda. Então veja que o êmbolo, a movimentação do êmbolo faz a roda girar. Tá vendo que o braço do êmbolo aqui, ó, o prolongamento dele faz a roda girar. E a roda girando também vai movimentar esse dispositivo que controla a entrada do vapor por um lado ou pelo outro para empurrar o êmbolo para a direita ou para a esquerda. Então Ó, vamos ver. olha só. O vapor entrou, empurrou o êmbolo para a direita. Tá vendo que essa abertura tá aberta e a outra tá fechada. É um dispositivo aqui, ó. Agora, ó,
Percebe que o dispositivo está indo para a direita? Conforme ele vai para a direita, ele libera a passagem do vapor aqui e aí empurra o êmbolo para a esquerda. Ó. Eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo aqui reproduzir o vídeo em velocidade mais lenta para vocês entenderem o funcionamento desse negócio. Pronto, tirei o áudio do tio. Olha lá, ó. Então vai lá, ó. Ó, tá vendo que o dispositivo foi para o lado direito, liberou a entrada de vapor para o lado esquerdo, vai empurrar o êmbolo para o lado direito. Isso faz a roda movimentar. Quando o êmbolo tiver tudo para a direita, o dispositivo aqui vai para a esquerda. E aí vai entrar vapor aqui do lado direito, né? Empurrando o êmbolo para lá. Ó, tá vendo o dispositivo que vai e vem? Hora liberando vapor para entrar de um lado, hora liberando vapor para entrar do outro. Isso faz a roda girar e o braço do dispositivo que faz ele ir para um lado para o outro também está ligado na roda. Legal, né? Empurrou o êmbolo para cá e o condensado saiu por aqui. Tá? E depois o vapor entra por aqui, empurra e o condensado sai por aqui. Tá? Só tem que aí o Watt começou a fazer vários melhoramentos. Tá? Uma outra coisa também que ele fez era o seguinte: inicialmente esse condensado, essa água fervendo lá, ela saía para a atmosfera. O que ele fez? Ele passou isso por um condensador mais eficiente e jogava essa água na própria caldeira. Tá? Então, a água não entrava a temperatura ambiente na caldeira, mas ela já entrava a 70, 80 graus. Entenderam? O vapor que saía, se perdia para o ar, ele ligou isso de volta na caldeira. Então esse vapor que se condensava voltava na forma de água quente para a caldeira e reabastecia ela. Então diminuía a velocidade que você tinha que abastecer a caldeira enchendo ela com água de novo. E tem um outro dispositivo que ele criou também melhorando a máquina do Newcomen. Então ele tinha que gastar menos energia para gerar vapor. Uma outra coisa que o Watt... Se a água já entrava quente, né, você vai gastar menos calor para esquentar ela de novo. Lembra que a máquina anterior, ela esquentava e esfriava jogando água dentro dela, não era nem por fora. O outro dispositivo que ele vai mostrar é um negocinho que fica girando ali com duas bolinhas, né? Imagina então que você tem dois ferrinhos com duas bolinhas. E aquilo ali é um lugar onde é uma válvula de saída de vapor, parecendo um pino de panela de pressão, só que tem as bolinhas. Quando gira mais rápido, as bolinhas se afastam e o pino sobe. Então isso acontece quando tem muita pressão. Ela gira mais rápido, as bolinhas se afastam e o pino sobe. Aí alivia um pouco a pressão e para de entrar vapor na máquina, porque já tem muito vapor lá, já tem muita pressão. Aí, quando tem pouca pressão, o pino desce e as bolinhas se aproximam. E isso libera a entrada de vapor lá no interior da máquina, para aumentar a pressão interna. Então você vê que esse dispositivo de controle da pressão ali também implicou no melhoramento da eficiência da máquina. Fez foi esse sisteminha aqui, ó. Tá? Isso aqui, pessoal, são duas bolas que elas ficam girando. E essas bolas controlam a entrada de vapor. Ela controla uma válvula que tem. Quando a máquina começa a ficar lenta, as bolas baixam. E aí o vapor é aberto. Quando a máquina ganha velocidade, começa a acelerar, essas bolas abrem e ela fica controlando a entrada de vapor. Tá? E isso, né, provocou uma economia grande, tá, no consumo de carvão para gerar o vapor. Então esse aí talvez... E você viu aqui que nessa máquina, outra melhoria que o Watt fez foi, ao invés de usar aquele mecanismo unicamente do pistão que fazia o movimento só para cima e para baixo, ele empregou a roda, né? E aí isso suavizou ali os mecanismos da máquina. talvez tenha sido o primeiro sistema de realimentação em tempo real de uma máquina.
certo? Esse sisteminha aqui idealizado pelo Watts, tá? Essa máquina, pessoal, revolucionou tanto, né? E elas eram tão eficientes, tinham tanta força, eles tinham um problema na época que eles não tinham material para construir essas máquinas, não tinha ferro bom, tá? Então o Watts teve que se associar a um cara que tinha muito dinheiro, que eles fizeram várias empresas metalúrgicas para poder produzir o ferro para que eles construíssem essas máquinas. Existem Então aí você já vê a revolução industrial trabalhando também, né? O desenvolvimento da tecnologia possibilitou o desenvolvimento da ciência, né, no sentido de compreender o mecanismo dessas máquinas, a ciência por trás do funcionamento delas para melhorar as máquinas. E aí, para construir outras máquinas, teve que se melhorar a obtenção de matéria-prima. Isso favoreceu a indústria siderúrgica, né? A transformação de minério em metal, que vai ser moldado para a construção dessas máquinas. Então, além da mudança das máquinas manuais ou movidas por animais para máquinas movidas a vapor, você tem também o desenvolvimento da indústria siderúrgica. E depois, a principal aplicação dessas máquinas aí foi na indústria têxtil. E um tempo depois, isso foi empregado também no desenvolvimento de trem, né, de locomotivas, que aqui no Brasil a gente chama de Maria Fumaça. Ah, não. Pô, eu cliquei no play direitinho. Para, vai. Calma, gente, que eu vou achar o ponto de novo. E depois o vapor entra por aqui, empurra e o condensado sai por aqui. Tá? Era o vapor. Então esse aí talvez tenha sido o primeiro. Tá? Então é o seguinte, aqui entra o vapor das máquinas. Existem máquinas mais simples. Tem uma máquina que chama de máquina de êmbolo oscilante. Que a ideia é essa aqui. Ó. Essa máquina é bem mais simples do que essa. Tá? Então é o seguinte, aqui entra o vapor, ele vai empurrar o êmbolo aqui para baixo, isso aqui vai girar. Vai girando, 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 até ele chegar nessa situação. Quando ele chegar nessa situação, ele começa a subir. E aí ele vai empurrar condensado aqui para fora. E depois ele gira por inércia até chegar nessa outra situação. Então, hora vai entrar vapor por aqui, o condensado sai por aqui, e isso aqui está girando. Tá? Isso aqui funcionando é isso aqui. Ó. Ó, entrou o vapor empurra o êmbolo e depois sai o condensado por aqui. Então aqui entra vapor nessa situação e sai o condensado nessa situação. Então por isso que se chama que essa máquina aqui é uma máquina, tá certo, que tem o êmbolo oscilante, que ele faz esse movimento, né? Esse êmbolo aqui ele é fixo e aí você precisa de um sistema para controlar de que lado vai entrar o vapor. Mas isso aqui também futuramente eu vou mostrar uma máquina dessa para vocês, tá? Então eu pedi para o pessoal da oficina Bom, agora eu vou mostrar o segundo vídeo que mostra também a evolução das máquinas a vapor, tá? Como eu já fiz bastante pausa, expliquei bastante coisa no primeiro vídeo, eu vou fazer menos interferências nesse, vai ser mais rápido. Veja essa chaleira. Quantas vezes as pessoas devem ter olhado para ela sem perceber a potência que estava disponível logo ali? Um vapor diante de seus olhos? Pensando na Revolução Industrial, pessoal, com o desenvolvimento da máquina a vapor, né, aplicada a vários ramos de indústria, imagina também o que representou o transporte com essas locomotivas a vapor. O transporte da produção, né, tanto da matéria-prima para a indústria como do produto pronto para distribuição nas cidades, né. Transporte de pessoas também que passaram a se locomover mais rapidamente a distâncias maiores e como consequência também, né, a poluição aumenta e outras coisas mais que a gente vai ver depois.
A história do motor a vapor é muito antiga e começa com um brinquedo feito pelo grego Herón de Alexandria, por volta do ano 100. Podemos dizer que este foi o primeiro motor a vapor da história, a Eulípila. Seu funcionamento era simples. O vapor de uma pequena caldeira subia por 2 braços para uma esfera com 2 jatos tangenciais, que ao sair o vapor, fazia com que a esfera girasse com velocidade. Era, sem dúvida, muito divertido de assistir se você nunca tivesse visto nada além de carroças. Então, imagina que a parte que esquenta a água está aqui debaixo, não mostrando no vídeo, tá? E o vapor sobe por essas duas hastes laterais aí que estão paralelas. E aí o vapor entra na bola e vai sair pelos tubos que estão tortinhos fazendo a máquina girar. Mas ficava nisso. Somente em 1698, quase 1600 anos depois, é que Thomas Savery, um engenheiro militar inglês, voltaria a utilizar o vapor, mas agora para realizar trabalho no bombeamento de água nas minas inglesas. Lembra que o Savery foi o que aperfeiçoou a panela de pressão, empregando aquele movimento do pino ali, né, da válvula da panela associada a um êmbolo. Depois veio o Newcomen. Então, 1600 anos depois de Cristo, né, depois daquela primeira máquina a vapor, que não servia para nada na época, esse conhecimento foi empregado para indústria, né, para produção. E então foi o conhecimento daquela panela de pressão que levou o Savery a desenvolver a sua máquina, e depois o Newcomen, depois o Watt. Motor para elevar a água pelo fogo. Para inventar seu motor a vapor primitivo, Savery inspirou-se nos trabalhos de um físico britânico nascido na França chamado Denis Papin. Papin Olha lá a era um homem panela. observador e criativo. Em 1679, ele inventou o que ele chamou de digestor a vapor, mecanismo para amolecer ossos, hoje em dia conhecido como panela de pressão. Ao observar em seu fogão que o vapor confinado na panela tendia a levantar a tampa, Papin teve a ideia de criar um recipiente hermeticamente fechado, com uma válvula que permitisse o escape de parte desse vapor, evitando assim que a pressão explodisse a panela. Após isso, Papin cogitou utilizar vapor para acionar um pistão em um cilindro, o que seria o projeto básico para os primeiros motores a vapor. Mas no primeiro momento ele ficou apenas no campo teórico. Denis Papin também realizou diversos outros estudos, como o projeto de um submarino, uma pistola de ar, um lançador de granadas e bombas de sucção. Os estudos com bomba de sucção de Papin e sobre o vácuo de Torricelli foram utilizados por Thomas Savery para criar um mecanismo que pudesse puxar a água do fundo das minas de carvão. Um grande problema da época. Na verdade, um assunto de vida ou morte para a indústria de mineração da Grã-Bretanha. As minas rasas estavam sendo exauridas e os mineiros tinham que cavar cada vez mais fundo, onde a infiltração se tornava um problema cada vez maior. Com a intenção de retirar a água, ele construiu uma máquina equipada com uma caldeira, compartimentos, válvulas e torneiras que eram acionados manualmente, com a potência de 1 HP, e que ele chamou de o amigo do mineiro. A máquina funcionava assim. A caldeira, com água fervente, produzia o vapor que era direcionado a um cilindro através de válvulas manuais. A primeira válvula era fechada para que o vapor sob pressão ficasse no cilindro. Então o cilindro era pulverizado com água fria na parte externa para diminuir a temperatura, condensar o vapor e diminuir a pressão interna, criando um vácuo parcial, a ideia de Papin. Com a abertura da segunda válvula, a diferença de pressão fazia com que a pressão atmosférica empurrasse a água para dentro do cilindro. Então essa segunda válvula era fechada e a primeira e a terceira válvula eram abertas, para colocar vapor dentro do cilindro novamente e empurrar a água para fora da mina, completando o ciclo da bomba. Se você não entendeu a explicação no vídeo do outro professor, assiste essa parte de novo, porque esse desenho, essa animação, dá pra ver melhor qual válvula tá aberta e qual tá fechada. É interessante. Para vocês terem noção da força que estamos falando, veja o que acontece com este tambor quando é fechada a válvula de saída de vapor de água fervente. Aí dentro tem vapor, né? Ela vai fechar a saída do vapor e
se ela fechar e deixar assim, esse tambor vai explodir. Só que o que vai acontecer? Tem uma mangueira ali que vai jogar água no tambor. E olha o que acontece. Ah, não. Pô, gente, que sacanagem desse aplicativo aqui para gravar aula, viu? Problema da época. Na verdade, a primeira válvula era fechada para que o vapor Aqui. da válvula de saída de vapor de água fervente e se libera água fria dentro dele. Viu só a compressão do vapor? O que que ocasionou? Não é fácil amassar um tamborzão desse não, desse tanto tão rápido. Mas voltando ao aparelho de Savery, ele até que funcionou bem, mas apresentava alguns problemas. No primeiro estágio, em que era feito vácuo, ele só conseguia levar a água até uma altura de 8 metros. Isso fazia com que a bomba devesse ser instalada no fundo da mina. Por este motivo é que existia o segundo estágio, que injetava o vapor sob pressão e empurrava a água a mais 24 metros para o alto. Mas neste momento, esta alta pressão geralmente resultava em explosões, devido ao processo de fabricação dos tubos e juntas que na época não eram dos melhores. Foi necessário que Thomas Newcomen, outro inglês, desenvolvesse um motor que viria a se tornar extremamente importante para a Revolução Industrial. O objetivo de Newcomen era desenvolver um motor que pudesse ser utilizado para extrair toda a água da mina de estanho da Cornualha, No que estava comment. constantemente alagada. Para criar uma máquina que funcionasse, Newcomen utilizou outra ideia de Papin, um conceito semelhante ao motor de combustão interna, ou seja, o vapor seria empurrado para dentro de um cilindro e forçaria um pistão a se mover. O motor de Newcomen, desenvolvido em 1712 com a ajuda do bombeiro John Calley, funcionou bem, mas ele também tinha um problema grave: desperdiçava muita energia para funcionar. O funcionamento do primeiro motor a vapor de pistão do mundo, com 5 HPs de potência, era o seguinte: durante a operação, a caldeira produzia vapor que entrava em um cilindro vertical na parte superior. Este vapor empurrava uma haste que movimentava uma pesada viga mestra ligada a uma bomba na outra extremidade e que ia para o fundo da mina. Em seguida, o vapor era condensado por uma certa quantidade de água que entrava no cilindro, criando uma diferença de pressão, um vácuo parcial, permitindo que a pressão atmosférica levasse o pistão novamente para baixo, puxando com a bomba da outra extremidade a água da mina. O desperdício de energia ocorria porque o cilindro tinha que ser resfriado antes de poder ser aquecido novamente. Ou seja, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Além disso, o ar e outros gases podiam se acumular no cilindro, limitando o curso do pistão, chegando até parar o funcionamento do motor. Mais tarde, válvulas foram adicionadas para solucionar alguns desses problemas, e apesar de suas limitações, o motor foi utilizado por toda a Europa. Depois que os motores já estavam em funcionamento há algum tempo, foi possível demonstrar a vantagem financeira em relação às bombas movidas a cavalo. Um motor Newcomen conseguia bombear 250 mil galões de água por dia, a um custo de 20 shillings, uma moeda da época. Com o mesmo custo, 2 cavalos trabalhando em turnos de 2 horas conseguiam bombear apenas 67 mil galões. A invenção de Newcomen realmente era vantajosa, mas uma pessoa cujo papel tem sido negligenciado pela história é o da esposa de Newcomen, a Hannah. Foi ela quem administrou os negócios com sucesso enquanto ele e seu parceiro se dedicavam no desenvolvimento da máquina. Gente, vocês viram aquele carvão jogado ali? Aquilo lá não é carvão de churrasco não, viu? O carvão de churrasco é carvão vegetal. É a madeira, normalmente eucalipto, que é queimada parcialmente. Esse aí é o carvão mineral. É extraída debaixo da terra. É um minério, tá? É um combustível fóssil. Voltando à máquina, quando eles foram registrar a patente, se depararam com um fato no mínimo frustrante. O problema é que a patente da bomba a vapor de Savery, aquela das válvulas, era muito ampla. Ela abrangia qualquer recipiente que fosse utilizado para elevar água ou mover moinhos pela força impelida do fogo. Para contornar o problema, patentear a bomba de pistão e ganhar dinheiro com a invenção,
Newcomen teve que formar uma empresa envolvendo Salvary. O projeto de pistão de Newcomen efetivamente criou a separação entre a água bombeada e o cilindro utilizado para criar a potência, mas a sua baixa eficiência, utilizando entre 0,5% e 1% da energia, acabou gerando um grave efeito colateral na época. Por causa de sua ineficiência, o motor de Newcomen queimou grandes quantidades de carvão, produzindo um manto de poluição característico da Revolução Industrial na Inglaterra. Para termos uma noção da poluição na época, o canal Integrando Conhecimento abordou neste vídeo uma poluição semelhante em 1952, mais de 100 anos depois, devido à queima de carvão. Mais tarde, o poeta William Blake chamaria essas máquinas de moinhos satânicos escuros. Você imagina que nessa época aí da Revolução Industrial, as pessoas não morriam com 80, 90 anos como hoje. Elas viviam até os 40, 30. Elas eram submetidas às jornadas de trabalho que às vezes chegavam a 18, 20 horas por dia. E até crianças trabalhavam nas fábricas. Então não é porque o desenvolvimento da tecnologia que aumentou a produção fez com que as pessoas trabalhassem menos, não, né? Muitas pessoas hoje vêm com esse discurso, ah, a tecnologia vai melhorar a vida das pessoas. Tá, mas vai melhorar a vida de quais pessoas? Vai melhorar a vida de quem pode pagar por essa tecnologia? Vai. E a vida de quem não pode pagar por essa tecnologia, que normalmente é quem trabalha na indústria? Né? Como é que fica? Ou então, essa pessoa que vai ter o seu trabalho feito por uma máquina, ela não vai mais ter o trabalho. Ela vai ficar desempregada. Ela vai ter que se qualificar para mudar de trabalho. Ou então, como que ela vai prover o próprio sustento e o da sua família, né? Então, muitas questões humanas estão relacionadas aí com o desenvolvimento da tecnologia. Tá tudo junto, né? Tecnologia, ciência, as relações sociais, o trabalho. Veja essa chaleira. Ou seja, o vapor seria empurrado para dentro de um cilindro e forçaria um pistão a se mover. O motor de Newcomen, desenvolvido em 1712 com a ajuda... Pronto. Para termos uma noção da poluição na época, o canal Integrando Conhecimento abordou neste vídeo uma poluição semelhante em 1952, mais de 100 anos depois, devido à queima de carvão. Mais tarde, o poeta William Blake chamaria essas máquinas de moinhos satânicos escuros. Mas uma outra pessoa estava entrando em cena para melhorar. Gente, falando em poluição e combustível fóssil, o carvão é hoje, acho que o segundo combustível mais usado, né? O primeiro é o petróleo. E tanto petróleo como carvão mineral são combustíveis fósseis. São recursos não renováveis e poluem bastante o ambiente quando são queimados. Quando a gente fala em combustíveis fósseis, combustível porque são fontes de energia quando pegam fogo. Fóssil porque leva milhões de anos para se formar nas profundezas da Terra. São três tipos de combustíveis fósseis que a gente tem. Petróleo, que é aquele líquido viscoso, preto, da onde é tirado o óleo diesel, gasolina, querosene, parafina, um monte de coisa. Tem o petróleo, tem o carvão mineral, que é uma rocha, né, um minério, e tem o gás natural. Os três são combustíveis fósseis, levam milhões de anos para se formar, são extraídos das profundidades da Terra. Pode ser até aquele solo que está no fundo do oceano, você sabe, né, que dá para extrair petróleo dali também. E são recursos naturais não renováveis. Ou seja, o ritmo com que eles são consumidos é muito maior do que o ritmo com que eles se formam na natureza. Então a gente precisa encontrar alternativas para essas fontes de energia. Existem a energia solar, a energia eólica que vem do vento, energia hidrelétrica. Porém, isso não está só relacionado ao desenvolvimento de tecnologia, porque tecnologia para isso existe, conhecimento existe. Isso está ligado também a
interesses financeiros e políticos. Você sabe que quem tem o dinheiro manda também na política, infelizmente. E manipula as pessoas para votarem nessas pessoas que representam não o povão, mas o interesse de poucas pessoas muito ricas. Então por que se já tem recurso para fazer, para usar outras fontes de energias mais limpas, renováveis, a gente ainda está baseado no petróleo, no carvão mineral? Porque muitas dessas pessoas que são donas do petróleo estão entre as pessoas mais ricas do mundo. E não por acaso, várias delas também são donas de indústrias de armas, porque no passado as pessoas, até hoje, né, guerreavam atrás desses recursos naturais. Quando você vê, por exemplo, os Estados Unidos com o discurso de que quer levar a democracia no Afeganistão, no Iraque, isso é uma balela, né, gente? Ele está lá atrás de interesses ali de recursos naturais que tem naqueles lugares. Porque existem muitos outros lugares no mundo em que a gente não tem a democracia, em que os governos são ditatoriais, uma pessoa manda, o resto todo mundo obedece, né? E por que os Estados Unidos vai para lá, nessas regiões pobres, né? Vários lugares do mundo a gente tem isso. As pessoas do próprio país guerreando umas contra as outras, disputando poder. Por que os Estados Unidos então não vai interferir lá? Porque esses países já tiveram seus recursos esgotados no passado. Não sobrou mais nada. Várias regiões da África foi assim. Extraíram os diamantes, os minérios, deixaram a terra pobre e agora não interessa mais para eles. Eles não vão lá levar a tal democracia como se eles fossem a polícia do mundo. Eles vão com esse discurso, desenvolvem a indústria de arma, vende arma, lucra com a guerra e ainda pega os recursos naturais desses lugares. Então, fique esperto aí que o que aparece no jornal nem sempre é do jeito que é. A gente tem que fazer uma leitura crítica do mundo. Melhorar isso e daria um salto na evolução da máquina a vapor, de modo que ela se tornaria essencial para impulsionar a revolução industrial. Essa pessoa era James Watt. Watt nasceu na Escócia. Filho de um fabricante e proprietário de barcos, possuía uma tremenda habilidade mecânica e por conta disso abriu uma oficina, onde construía e consertava instrumentos. Watt viu pela primeira vez o motor a vapor de Newcomen em 1764, quando examinava uma maquete trazida a ele por um cliente. Ao analisar a máquina, ele percebeu que ela precisava de uma melhoria drástica na eficiência. Então você vê a máquina de Newcomen lá de 1712. Então, 50 anos depois, o Watt apareceu aí e melhorou essa máquina. Melhorou, mas muito. Pensando nisso, a primeira grande inovação de Watt foi criar um condensador separado do pistão, para que o vapor não tivesse que ser resfriado no mesmo cilindro que continha o pistão. O que ele fez foi colocar o condensador constantemente mergulhado na água. Vale lembrar que na máquina de Newcomen, era no momento de condensar o vapor que se criava o vácuo parcial que trazia o pistão de volta e puxava a água da mina. Mas no motor de Watt, nesse momento, ele também injetava vapor sob pressão no pistão, ao mesmo tempo aumentando a potência. Veja a abertura da válvula 1 e 3. E o movimento de retorno do motor se dava pelo próprio peso da bomba no lado direito, no momento em que a válvula 2 era aberta igualando a pressão nos dois lados do pistão. Opa, vamos tentar entender isso aí. Só que tá pequenininho o desenho aqui, né? Então, ó, abriu a válvula 1, vapor entra e empurra o pistão para baixo. Quando fecha a válvula 1 e abre a 3, aí a pressão empurra o pistão para cima. As melhorias significavam que o cilindro do pistão não necessitava mais ser aquecido e resfriado constantemente. Ele permanecia a uma temperatura constante, diminuindo assim o consumo de combustível, aumentando consideravelmente a eficiência do motor. O próximo passo foi adicionar válvulas que direcionavam o fluxo do vapor alternadamente no pistão, fazendo com que o motor funcionasse com maior velocidade e potência. Outra melhoria foi a adição Pera aí. do pistão.
Essas melhorias significavam que o cilindro do pistão não necessitava mais ser aquecido e resfriado constantemente. Ele permanecia a uma temperatura constante, Eu quero chegar num diminuindo ponto assim o aqui, ó. consumo de combustível, aumentando consideravelmente a eficiência do motor. Aqui, ó. Vejo aqui no desenho da esquerda que tem lá a máquina, com aquele mecanismo aqui, ó, que sobe e desce para abrir ou fechar a entrada de vapor, controlando a quantidade de vapor lá dentro, até para a máquina não explodir, né? Mas eu quero que vocês olhem agora para o desenho da direita, esse que está marrom e vermelho aqui, ó. Percebam que tem o pistão, né, que sobe e desce dependendo de onde o vapor está entrando. Se o vapor entra por baixo, o pistão sobe. Se o vapor entra por cima, o pistão desce. Mas quem controla isso, aonde o vapor vai entrar, se é por cima ou se é por baixo, é esse dispositivo que está de amarelinho aqui, ó, tá? Então vejam que ele vai subir e descer, e através dessa subida e descida é que ele vai controlar a entrada de vapor por cima e por baixo. Eu vou tirar o áudio e diminuir a velocidade para a gente conseguir observar. Vamos lá. Olha só, o vapor está entrando onde está vermelho, o pistão desce. Aqui eu tenho o mecanismo amarelinho aqui embaixo também, ó. Desceu, o que vai mudar? Ah lá, tá vendo? Agora o vapor que já estava ali, ó, vai entrar para um outro lugar. A pressão interna é maior onde está vermelho, o pistão sobe. O mecanismo vai mudar de novo a entrada do vapor. Ah lá, tá vendo? Com isso, ele conseguiu fazer com que o vapor movimente o êmbolo para cima e para baixo. E aí ele se movimenta mais rápido ainda e aumenta a produtividade. Vamos lá. Cadê a máquina do Watt? Deixa eu botar a velocidade normal, agora o áudio. Ao analisar a máquina, ele percebeu que ela precisava de uma melhoria drástica na eficiência. Pensando nisso, a primeira grande inovação de Watt foi criar um condensador separado do pistão, para que o vapor não tivesse que ser resfriado no mesmo cilindro que continha o pistão. O que ele fez foi colocar o condensador constantemente mergulhado na água. Vale lembrar que na máquina de Newcomen, era no momento de condensar o vapor que se criava o vácuo parcial que trazia o pistão de volta e puxava a água da mina. Mas no motor de Watt, nesse momento, ele também injetava vapor sob pressão no pistão, ao mesmo tempo aumentando a potência. Veja a abertura da válvula 1 e 3. E o movimento de retorno do motor se dava pelo próprio peso da bomba no lado direito, momento em que a válvula 2 era aberta igualando a pressão nos dois lados do pistão. Essas melhorias significavam que o cilindro do pistão não necessitava mais ser aquecido e resfriado constantemente. Ele permanecia a uma temperatura constante, diminuindo assim o consumo de combustível, aumentando consideravelmente a eficiência do motor. O próximo passo foi adicionar válvulas que direcionavam o fluxo do vapor alternadamente no pistão, fazendo com que o motor funcionasse com maior velocidade e potência. Outra melhoria foi a adição de um sensor de controle de rotação, essas duas esferas girando. Quando o motor acelerava muito, elas se afastavam e acionavam uma válvula que fechava a entrada de vapor no cilindro, controlando assim a rotação do motor. Com isso, a máquina funcionava de modo a se regular sozinha, automaticamente, por meio de um equilíbrio de forças. Este pode ser considerado um dos primeiros sistemas de controle com realimentação. Watt também desenvolveu um motor que permitia gerar um eixo, em vez do movimento de bombeamento para cima e para baixo. Para isso, ele colocou um volante de inércia, essa grande roda girando, que fazia com que o motor tendesse a manter-se em movimento devido à grande inércia.
Isso permitia uma transferência de potência mais suave do motor para o eixo de carga de trabalho. Watt construiu um protótipo com 10 HPs de potência e o tornou público em 1769, com a máquina sendo anunciada como uma nova maneira de diminuir o consumo de vapor e combustível nos motores. E foi exatamente isso que a máquina fez, reduzindo em torno de 75% a quantidade de combustível necessária. Watt conseguiu patentear sua invenção, já que ela era bem diferente do modelo de Newcomen, e pouco tempo depois, Watt recebeu uma proposta de negócios do industrial Matthew Boulton, que mostrou interesse pela novidade. Watt aceitou fazer a sociedade com Boulton, fundando em 1775 a Boulton Watt, um nome pouco criativo, e pouco tempo depois, sua máquina o tornou rico, o que realmente importa. Apesar Então você vê, o cara desenvolveu uma tecnologia, um cientista, né? A ciência era bem diferente do que é hoje, mas o cara desenvolveu uma tecnologia, aquilo foi registrado como uma patente, tipo uma invenção dele. Aí um ricaço cheio da grana se juntou com ele e falou: ó, eu tenho dinheiro, você tem a ideia. Vamos pegar isso, melhorar a- as indústrias e ganhar muito dinheiro com isso. E o ricaço desenvolveu até indústria siderúrgica, de extração de minério, para ter matéria-prima com que fazer essas máquinas. Isso mostra o que, pessoal? Quem investe em educação produz ciência. Quem produz ciência desenvolve patentes, cria invenções. E essas invenções vão melhorar a produção, vão dar dinheiro para alguém, certo? Então você tem ali empregos qualificados, mão de obra qualificada, pessoas que trabalham com as mãos também, mas principalmente com a cabeça e são melhor remuneradas por isso. No Brasil, o que, que a gente tem? O Brasil é um país que produz muita riqueza, mas essa riqueza não vem das nossas indústrias, porque a gente, infelizmente, ainda não é um país reconhecido por muitas patentes, assim como tem o Japão, os Estados Unidos e tal. O Brasil é um país agrário, vamos assim dizer, né? Que vive da exportação de álcool, de soja, de madeira. Então a gente está oferecendo as riquezas do nosso solo, da nossa floresta de mão beijada. É isso que a gente vende para o lucro de pouquíssimas pessoas, degradando e poluindo o meio ambiente. Agora, isso não gera tanta riqueza nem para quem produz, que para quem é dono, né? Muito menos para os empregados. Muito menos. Então a gente tem uma mão de obra que, no geral, nesse sentido, não é tão qualificada e gera menos riqueza. O que fazer para isso mudar? Depende do governo definir o que é prioridade. Vamos investir em educação? Vamos abrir mais universidade pública? Possibilitar que as pessoas criativas, sejam elas ricas ou pobres, tenham acesso à universidade, possam se tornar cientistas, talvez inventores, né? Ou vamos continuar falando que o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, e derrubar a floresta para plantar soja ou para fazer pasto para o gado, que a gente vai exportar carne, soja para virar ração de boi. É isso que a gente quer para o futuro do nosso país? Né? Então a gente tem que pensar muito bem quem a gente vai escolher para representar nossos interesses, os políticos aí. Apesar de ter ganho muito dinheiro, Watt continuou trabalhando no aprimoramento de sua máquina e também em outras invenções. O motor a vapor continuou a evoluir durante a vida de Watt e até mesmo após a sua morte, tornando-se importante em um momento expressivo da história, fornecendo energia para navios e trens. Watt recebeu diversas homenagens em vida e após a morte, mas a mais importante foi ter seu nome, Watt, utilizado como unidade de potência. Os motores a vapor foram os primeiros motores de sucesso inventados, sendo a força motriz por trás da Revolução Industrial, substituindo a força muscular, animal e humana, as forças dos moinhos de vento e das rodas d'água, sendo utilizado para alimentar uma geração de máquinas antigas e novas, como os primeiros trens, navios, fábricas e até carros.
E antes que você vá embora, que tal dar uma passada lá no canal Integrando Conhecimento? Saíram vídeos novos que eu acho que você vai gostar. Link na Hehe. Bom, o último vídeo agora, gente. Vou mostrar o trem a vapor, como é que funciona. Ó. Aqui é onde se guarda o carvão. Saia nos... Esse carvão é transportado até o lugar onde ele vai ser queimado. E esse calor é transportado por umas serpentinas, um sistema de tubos, por onde a água passa em volta deles, não dentro, né? Então aquece a água e gera vapor. E esse vapor segue por tubos. Esses tubos vão movimentar o pistão ou êmbolo. E o vai e vem do pistão é que faz as rodas se movimentarem. Vocês viram a máquina de vapor do Watt, não é tão simples igual está aí, mas o princípio do mecanismo é esse. Legal, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida me escreve no WhatsApp que eu estou à disposição de vocês. Desculpa pelo vídeo longo, mas eu não nivelo vocês por baixo. Eu tento compartilhar o que eu acho que eu devo, porque assim eu disponibilizo para quem quer aprender mais um pouco mais de informação ou conhecimento, né? A informação a gente dá, o conhecimento é cada um que constrói. É o uso que vocês vão fazer daquilo que chega até vocês. Um beijo. Continua vendo os outros vídeos aí do formulário.